Olá pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou aqui hoje para a gente fazer mais uma reflexão a partir do texto de Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 19 ao 20. O tema de hoje é saiba escolher. Diante das lutas e de tantas escolhas que temos disponíveis no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a escolher. E nós precisamos entender que Deus, por mais que seja um Deus soberano, que tenha tudo debaixo do seu domínio e do seu controle, é um Deus que expõe as oportunidades para que a gente escolha. Nós fazemos muitas escolhas na vida. Aliás, existem pesquisas que sugerem que uma pessoa comum faça em torno de 3.000 escolhas todos os dias. Então, assim, se você é uma pessoa comum, imagino que seja, que todos nós fazemos em média 3.000 escolhas por dia. Tá? Então eu quero falar um pouco sobre esse tema, saiba escolher. Importantíssimo que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha essa capacidade de fazer as boas escolhas da vida. Então eu queria ler com você o texto, Deuteronômio 30, dos versos 19 ao 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Escolhas. Escolhas, nós nos deparamos com elas todos os dias. Desde as escolhas mais simples, como qual roupa eu vou colocar, qual caminho eu vou trilhar, com quem eu conversarei, para quem eu vou ligar, quem que eu vou responder meu WhatsApp, que mensagem eu vou mandar no meu Facebook. São aquelas decisões rotineiras que fazem parte do nosso dia a dia. São as decisões simples. Quais palavras eu vou usar, o que eu vou dizer. Mas também há aquelas decisões mais complexas, mais importantes, aquelas escolhas que são fundamentais, como decidir se eu vou permanecer ou não no trabalho, se eu vou aceitar nova proposta de emprego, se eu vou romper um relacionamento, se eu vou mudar de cidade, quais as decisões que eu vou tomar que vão mudar todo o processo da caminhada da minha vida. Decisões. E quando eu decido não fazer nada, eu não vou decidir por nada dessa vez. Essa é uma decisão. Até quando você decide não fazer, você está tomando uma decisão. A decisão de que se você vai fazer nada, mas alguma coisa pode estourar lá na frente. Você está tomando essa decisão de pagar o preço para ver. Quando eu decido não fazer nada e algo estoura lá na frente, não adianta falar, eu não sabia, poxa vida, eu não imaginava. Quando você decide não fazer nada, você já está colocando na pauta os riscos. Então isso é importante nas questões de decisões, porque cristãos maduros, eles fazem boas escolhas e eles influenciam as pessoas que estão ao seu redor a fazê-las também. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que temos tantas escolhas a fazer que precisamos de sabedoria e discernimento para fazer cada uma delas. Para que o restante, para que a caminhada da vida seja uma caminhada leve, abençoadora, transformadora. Então é sobre isso que nós precisamos tratar hoje. Decisões. Por que os cristãos maduros eles devem fazer as boas escolhas? Porque as escolhas ruins também são possíveis. Porque o convite é para que a gente faça boas escolhas, porque as escolhas ruins também fazem parte da pauta. Aliás, todos nós já fizemos escolhas ruins, assim como já fizemos muitas escolhas boas. Mas agora nós precisamos hoje buscar condições para fazermos as melhores escolhas, para tomarmos as melhores decisões. Então é sobre isso que nós vamos conversar a partir desse texto. E a primeira pergunta, que ela é mais reflexiva, mas quais foram as
melhores escolhas que você fez e quais as consequências que elas tiveram na sua vida? Quais foram as melhores escolhas que você fez? Talvez, não, quando eu era jovem, eu decidi me mudar de cidade, eu decidi fazer uma faculdade fora, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu tenho uma vida estável, uma vida saudável, eu tenho condições boas. Não, uma decisão que eu tomei foi quando eu era adolescente, que eu decidi que eu não ia namorar, eu ia esperar o meu marido, eu ia esperar a minha esposa para ter o meu primeiro relacionamento sexual depois do casamento. E eu resolvi esperar e eu me sinto tão satisfeito com isso, tão satisfeita. Não sinto que eu passei na mão de tanta gente, eu não sinto que eu tive tantos parceiros, mas de repente eu nunca namorei ninguém e namorei uma pessoa. Só foi uma decisão que você tomou. Não, eu decidi casar com aquela mulher e essa decisão trouxe felicidade para a minha vida. Eu sou completamente satisfeito no meu relacionamento. Decisões. Então, quais foram as melhores decisões que você fez? Eu queria que você, como não dá para me responder, mas eu queria que você refletisse sobre. Quais foram as melhores decisões que você tomou e quais as consequências dela? Porque às vezes a gente toma decisões que elas são muito boas, mas as consequências nem são tão legais assim. Não, eu achei que eu decidindo por isso eu ia chegar lá, mas foi bom porque eu cheguei aqui. Segunda pergunta, que eu queria que você refletisse comigo, é quais serão as consequências, de acordo com o texto, porque o texto ele nos propõe duas possibilidades. Deus está falando, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí a pergunta é, quais serão as consequências daqueles que escolhem a morte? A maldição. Depois eu vou entrar assim, pastor, mas a gente escolhe a maldição? Escolhe, muitas vezes. A gente não escolhe a morte, escolhemos, muitas vezes escolhemos a morte, os caminhos de morte. Então assim, presta atenção, porque o texto ele vai falar sobre as consequências daqueles que escolhem a morte. Não exatamente o trecho que a gente leu, mas quando a gente olha esse trecho maior, que vai desde do verso 11, né, Deus vai trabalhar algumas questões. Aliás, eu convido até você para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Porque o Deuteronômio 28 vai ter características daqueles que escolhem a morte. Olha só, as maldições, né? O tema aqui do texto, capítulo 28, verso 15, é as maldições da desobediência. E diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, escolhendo a morte, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. E aí ele continua. Não acabou aqui ainda não. Ou seja, escassez, sofrimento. Né? Tudo que vocês fizerem, vocês estarão sendo amaldiçoados tanto na cidade como no campo. As coisas não acontecerão. A sua cesta, aquilo que você usa para colher, não vai render fruto. Né? Os seus filhos não serão benditos, serão amaldiçoados, como também as colheitas. Tudo que vocês fazem não vai prosperar. Por quê? Porque vocês não estão obedecendo ao Senhor, o seu Deus. É isso que está escrito aqui. Então nós precisamos entender que se eu escolho a morte, eu tenho consequências. Deus me dá duas opções. Escolhe, pois, a bênção e a vida, ou você escolhe a maldição e a morte. E quais as consequências? Sequidão, angústia, sofrimento. Aqui, no verso 20 do capítulo 28, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele.
Quantas angústias, sofrimentos a gente passa até no ambiente familiar. Por quê? Porque a gente não está cultivando a bênção de Deus. A gente está optando por aquilo que não vem dele. A gente está optando pela desobediência, a gente está optando pela morte, a gente está optando pela maldição, a gente está optando pelo nosso jeito de fazer as coisas. E aí a gente está dizendo, Deus, o Senhor não tem nada a ver com isso. E aí sem a bênção de Deus, aí é como se a gente estivesse na chuva sem o guarda-chuva dele. Aí a gente se molha, a gente sofre. Muita gente conhece a palavra de Deus, mas passa por sofrimentos porque não obedece. A questão da palavra de Deus é a prática. É colocar a palavra de Deus em prática. Né? Como diz a palavra, seja praticante da palavra, mas não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque quem ouve a palavra e não a pratica está se auto-enganando. É um auto-engano isso aí. O jovem que vai na igreja todo final de semana, que fala de Deus, mas não coloca a palavra em prática, que usa lá jargões, Deus quiser, a bênção de Deus, misericórdia, irmãos, sai para lá, Satanás. Não adianta usar a palavra se o coração não está prostrado. Então, se eu utilizar as palavras, mas não praticar a palavra, eu não vou colher as bênçãos, pelo contrário, vou colher a maldição e a morte. Mas, por um outro lado, quais serão as consequências daqueles que escolhem a vida? E olha que coisa maravilhosa, porque eu volto com você lá no capítulo 28, no verso de número 3. Né? Porque ele vai falar no verso 1, se vocês obedecerem ao Senhor, né, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Quais são as bênçãos? Verso 3. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor enviará bênção sobre vocês. Que palavra maravilhosa. Porque assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pela fé, nós precisamos contar somente com a bênção de Deus. Você precisa contar com a bênção de Deus. Eu preciso contar com a bênção de Deus. Eu não posso ficar contando com o cotidiano, eu não posso ficar esperando que as coisas aconteçam repentinamente. Eu preciso contar com as bênçãos do Senhor. Você precisa contar com as bênçãos do Senhor. É fundamental, é importante. Mas para isso, eu não posso achar que viver a vida de qualquer jeito, só porque eu uso jargões, a bênção de Deus estará sobre mim. Eu preciso obedecer. Eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar colocar em prática, eu preciso mudar hábitos que são contrários à palavra. E quando eu começar a fazer isso, automaticamente as bênçãos do Senhor começam a recair sobre mim. Minha vida começa a mudar, as coisas começam a acontecer, o sustento vem, a proteção vem, a segurança vem, a autoestima vem. Porque o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, ele vai nos refazendo. Então eu quero convidar você em nome de Jesus para rever, para obedecer, para cultivar as bênçãos. Não adianta fazer uma oração repetida todo dia de manhã, não adianta repeti-la à noite, se ela não for sincera, se ela não for profunda, se ela não for real, se ela não for convicta. E se ela não buscar as mudanças e a prática da obediência. Quando Josué ele vai substituir Moisés, e isso já está para acontecer, porque esse texto está falando sobre esses últimos momentos da vida de Moisés. Então, quando Josué está para suceder Moisés, Moisés morre e aí Deus o chama. Aliás, antes de Moisés morrer, Deus já tinha falado isso uma vez. Falou, Josué, ser forte e corajoso. Depois Moisés morre e aí Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, não te mandei eu. Aí ele vai dizer assim, e não se aparte das palavras que eu dei a Moisés. E não se aparte da lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E não só medita, pratica.
O fato de ele não andar, o fato de ele não se deter, o fato de ele não se assentar com aqueles que não devem, ele já está em obediência à palavra. É sobre isso que o texto está dizendo, tá bom? Então, se eu quero colher bênçãos na minha vida, e eu quero dizer para você, colha bênçãos preciosas na sua vida, mas isso passa pela obediência a Deus. E, quarta pergunta, de acordo com os versos 11 ao 14, é muito difícil fazer as boas escolhas. O que eu preciso fazer? E olha que interessante. Aqui voltando para o capítulo 30, versos 11 a 14, diz assim: o que hoje eu estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, para que vocês venham a me perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Preciosa palavra. É difícil, porque quando a gente olha para essas coisas, fala, nossa, é muito difícil. E aí o texto está dizendo, não, fazer as boas escolhas não é difícil. Não é difícil pelo seguinte, o que Deus está dizendo é, não é difícil fazer as boas escolhas porque elas não estão distantes. Não é difícil fazer as boas escolhas porque elas estão muito mais próximas do que você imagina. E onde elas estão? Elas estão em sua boca e em seu coração. E aí que está a grande verdade. A palavra de Deus está na boca e no coração, e é por isso que não está distante. O que faz com que as nossas decisões sejam mais fáceis? A palavra de Deus. Gente cheia da palavra não precisa ali toda hora ficar buscando, ai meu Deus, o que eu faço? Não, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai lembrando e a gente vai tomando decisões fáceis, porque a palavra de Deus já me diz, isso aqui você não vai fazer, isso aqui você pode fazer, isso aqui toma cuidado, isso aqui tenha discernimento. E quando eu não sei o que decidir, eu oro e eu busco a orientação de Deus para tomar as melhores decisões. A palavra de Deus. E é isso aqui que ele está dizendo, a palavra está bem próxima de vocês, está na boca e no coração. Do que eu preciso para tomar boas decisões? Da palavra de Deus, elas me ajudarão. É por isso que o salmista, no Salmo 119, vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra do Senhor ilumina o meu trilhar, e é por isso que facilita a minha vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas também, o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração. Olha aqui o texto de Deuteronômio dizendo que Moisés dizendo que a palavra está no coração e na boca. E o salmista, Davi, no Salmo 119:11 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que eu faço para que eu tome decisões, faça escolhas assertivas, tome decisões boas? Escondo a palavra de Deus no meu coração. Não é esconder para que ninguém ache. Eu guardo ela, eu gosto do termo guardar, algumas traduções escondi, outras guardar. Guardei a tua palavra no meu coração. Eu guardo ela está guardada aqui. Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, eu consulto essa palavra que está guardada dentro de mim. Entendeu? É isso. Gente que não conhece a palavra toma decisões que afastam esta pessoa de Deus. Então, é difícil fazer boas escolhas? Não. O texto está dizendo, não é. Deus está dizendo isso através de Moisés. Não é difícil fazer boas escolhas, porque eu estou colocando tudo próximo aos seus olhos, está na sua boca, está no seu coração. É só ler. Quinta pergunta. Deus nos incentiva a escolhermos a bênção e a vida. É possível que alguém escolha a maldição e a morte? E aí a questão é esta. Por que Deus nos propõe escolher a vida? Porque é bem possível que a gente escolha muitas vezes a morte. É muito provável. Muitas vezes nós escolhemos. Nós escolhemos a morte, nós escolhemos o tumulto, nós escolhemos a angústia, nós escolhemos o medo. Quantas vezes nós escolhemos a maldição?
E esse texto aqui, ele é muito interessante, ele é importante você só compreender o contexto, porque Deus estava falando com Moisés ele estava perto da sua morte aqui em Deuteronômio 30, e ele está preparando o povo, ordenando, dando palestras, ordens, né? Então Moisés está organizando tudo para a sua partida, porque Deus tinha dito que do Rio Jordão ele não passaria, que ele não atravessaria o Rio Jordão. E logo depois do Rio Jordão já teria Jericó. Então quem faria essa passagem seria o próprio Josué. Só o que acontece? Quando Moisés fala sobre isso com o povo, escreve e traz essa palavra divina, a questão de Moisés aqui é que Deus já tinha falado para Moisés que o povo ia escolher errado. Deus fala assim: Moisés, vamos tentar mais uma vez. Eu já vi o que vai acontecer, mas assim, avisa o povo. Aí ele vai dizer: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra você, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, pelo amor de Deus, não sejam teimosos. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Porque Deus já tinha visto que eles se prostrariam diante de outros ídolos. Depois leia o capítulo todo, depois leiam os outros textos, porque você vai ver que isso tudo está na pauta. Deus, ele sabe que o povo vai tomar decisões erradas, é um povo teimoso. Porque assim, muita gente escolhe pela maldição. Tomam decisões que destroem a vida, que destroem relacionamentos, que destroem parcerias. Muita gente decide pelo caos. Muita gente decide pelo tumulto. Muita gente decide pela desordem, pela desgraça, pelo medo. Decisões. Eu quero convidar hoje você a tomar as melhores decisões. Porque você pode tomar as piores. Por exemplo, tem gente que sofre de pensar do dia que largou a faculdade, não terminou a faculdade e desobedeceu os pais, e aí virou aquele caos e não se formou nunca mais e não quis ser aquilo que gostaria de ser. Tem gente que sofre porque desobedeceu o pai e a mãe uma vez e foi para tal lugar e ali foi um sofrimento. Tem gente que sofre porque um dia tomou uma decisão errada numa empresa que era sua, e aí dessa decisão o caos aconteceu, abriu um negócio na hora errada, perdeu dinheiro. Quantas decisões? Sem sabedoria, sem consulta, sem conselhos. Então é sobre isso. Né? Tem muita gente que toma muita decisão errada e está na cara, e todo mundo fala assim: isso não tem como dar certo, isso não tem como prosperar, isso não tem como ir para frente, cuidado. E aí você vai lá e toma a pior decisão. Agora, assim, outra pergunta que a gente faz é: por que a gente toma decisões ruins então? Porque essas decisões, elas não estão relacionadas ao nosso racional, elas estão relacionadas ao nosso irracional, elas estão relacionadas ao nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele, às vezes, nos leva a tomar decisões que a gente não sabe por que tomou. E aí depois a gente fala: mas por que eu tomei essa decisão? É tão na cara que eu não devia ter tomado. Por que eu decidi casar com esse homem que era violento, batia nas pessoas, maltratava a mãe? Aí eu falei assim: não, ele vai me defender, e agora ele me maltrata, agora ele me agride. Entendeu? É tudo uma questão de decisões ruins. E as pessoas diziam: não faça isso, ele é violento, tome cuidado. E aí acabou fazendo. Sexta pergunta: como você pode vivenciar os verbos contidos no verso 20? E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos. Tá? Então, assim, o que ele está dizendo é: escolham a vida. E aí vocês devem amar o Senhor, ouvir a sua voz e se apegar a Ele. Ame ao Senhor com toda a força, com teu coração, com tua alma e com teu entendimento. Ame ao Senhor. Aí ele vai dizer em segundo lugar, cadê verso 20?
ouça a sua voz e se apegue firmemente a ele. Firmemente. Não adianta se apegar a ele, e depois solta da mão, aí pega na mão, depois solta da mão. Se apegue firmemente. Vamos fazer tal coisa, eu estou com muita vontade, mas a vontade de Deus prevalece na minha vida. Não! Saiba dizer não. Saiba dizer sim para Deus e não para os outros. Tá? Então assim, eu preciso vivenciar amar, eu preciso vivenciar ouvir e eu preciso vivenciar o apegar-se. Esses 3 verbos me ajudarão a me manter na presença de Deus. E a última pergunta: tem alguma área da sua vida em que as suas escolhas não têm sido boas? Tem alguma área na sua vida, pastor, relacionalmente eu faço péssimas escolhas? Eu só me envolvo com gente que me dá golpe, eu só me envolvo com gente que me faz mal, que fala mal de mim, que me trai pelas costas. Aí eu pergunto, se você se envolve só com esse tipo de gente, de repente a gente começa a entender que não dá para colocar a culpa nos outros das coisas erradas que você faz. Não dá para falar assim, não, é só gente ruim que se aproxima de mim. Desculpa, é você que se aproxima de gente ruim. Por que você em algumas áreas só toma decisões ruins? Tem gente que na área financeira só toma decisão ruim. Por que você só toma decisão ruim, gente? Responda isso para você. Tem gente que já está no 4º, 5º casamento. Só que assim, tem uma hora que não dá para colocar a culpa nas esposas ou nos maridos. A gente precisa assumir que a culpa é nossa. E a gente que não consegue se relacionar, eu preciso me tratar. Eu estou no 5º relacionamento, estou no 4º relacionamento, estou no 3º relacionamento, não dá certo um. Não, é que eu só me relaciono com gente difícil. Só gente difícil chega a mim. Desculpa. Você abre a porta da sua vida para quem você quiser, gente fácil ou difícil. Você escolhe. Então assim, se tem alguma área, não, pastor, eu tenho um problema financeiro, toda vez que eu pego alguma coisa, toda vez que eu abro um negócio, eu vou à falência. Toda vez que eu tenho uma ideia, eu destruo. Não, então peraí, o problema não são as ideias, o problema é você. Desculpa te informar, mas talvez seja até importante você saber disso. Que esse monte de erro não está relacionado às pessoas, está relacionado a você. Você é responsável, talvez por 80%, 90% dos problemas que você cria. Você é o responsável. Você que os criou. Então assim, tem alguma área da sua vida que as suas escolhas não têm sido boas? Pensa aí. Pastor, tem algumas áreas assim, a área profissional minha é péssima, eu nunca me ajeito. Opa, então vamos começar a prestar atenção nisso e orar sobre isso. Porque a minha proposta para você, a partir dessa pergunta, é que agora você possa orar e entregar ao Senhor essas áreas. Peça ao Espírito Santo que mostre a você as razões dessas más escolhas. Espírito Santo, mostra no meu coração por que eu estou escolhendo coisas tão ruins para mim. Ele vai mostrar, ele vai te ajudar. Tá bom? Vamos orar? Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, graças te damos por mais um dia e pedimos a tua bênção agora, Pai, sobre as escolhas que precisamos fazer. Deus, para a gente parece ser tão difícil escolher, mas o Senhor diz, não é difícil, é fácil escolher, tomar as melhores decisões. Escolhe, pois, a vida. Traga a palavra para perto de você, leia a palavra, ouça a palavra, pratique a palavra. Pai, nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos ajuda a fazer o que a gente precisa fazer, nos ajuda a produzir o que precisamos produzir, nos ajuda a decidir, ó Pai, pelas coisas que trarão vida para nós. Que possamos hoje também decidir nos afastar de coisas, ó Deus, que nos impedem de viver na Tua presença, que nos impedem de viver as bênçãos do Senhor. Que hoje possamos decidir, escolher estar distante de pessoas destrutivas. Que hoje possamos escolher, ó Deus, nos distanciar de pessoas que fazem mal para a gente, que são tóxicas para nós. Ó Deus, e cura o nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que possamos tomar a partir de hoje as melhores decisões que tragam prosperidade, vida e alegria e paz também em nome de Jesus. Assim eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que assistem hoje. Para a honra e glória do teu nome oramos e te agradecemos.
Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço a todos.